Oi meninas, bom dia. Vim aqui fazer o meu vídeo que já era pra ter feito na quarta, por causa da correria que eu estou vivendo, ainda não tinha conseguido. Vai ser um vídeo bem simples, eu não vou nem olhar como ficou, eu vou falar aqui com as palavras que estão no meu coração e vou lançar. E não tenho vergonha de dizer que essa semana, não só essa semana, enfim, o último mês e meio, assim, que foram quase 2 meses, né? Foram muito difíceis pra mim, não tanto no começo, mas no final muito, né? Como vocês sabem, eu tava sem falar com a minha mãe, e isso atrapalhou muito a minha vida espiritual, bastante, principalmente no final. Eu acho que chega uma hora que a gente já começa a se sentir culpado. Não culpado, a gente sabe que culpa a gente não tem, mas parece que isso separa a gente de Deus, entende? E então, assim, ultimamente estava bem difícil pra mim, tá? De conversar com Deus, de sentir Deus, estava muito difícil. E então Deus não ministrou tantas coisas comigo, né? Mas teve uma que ele ministrou e veio ontem, que foi bem forte assim pro meu coração, mesmo sendo uma palavra que a gente conhece, que é bem ouvida e que a gente já sabe, às vezes a gente esquece. E eu quero ler ela aqui, que fica em Mateus 5:8, que diz assim: Felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. E depois diz: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Essa palavra veio ontem como uma flecha, tipo, uma cliente falou isso pra mim. Eu estava falando sobre... Na verdade, ela não falou esse versículo, ela estava me contando uma situação, porque ela é pastora e ela estava me contando uma situação que lá na igreja tem uma criança. Ela é autista e aí essa criança, ela fez um desenho no caderninho ali, pediram pra fazer um desenho, tal, lá na escolinha. E aí ele fez, porém ele nunca conseguia, ele não queria nunca ir pro culto, porque ele escuta, o barulho irritava ele, sabe? Ele se incomodava muito e aí ele nunca queria ir pro culto e a mãe dele sempre questionava Deus, né? Ela dizia: Deus, eu tô tentando levar meus filhos no caminho e tá tão difícil, a jornada é tão estranha, eu não vou conseguir, os muros são tão altos, enfim. Ela tava conversando com Deus sobre essa questão, que ela tava fazendo a parte dela, mas parecia que ela não tava conseguindo. E aí, essa criancinha foi naquele dia pro culto e ele desenhou no papel, enfim, ele desenhou o ministério infantil, assim, com 2 anjos em volta, com as asas bem grandes, cobrindo, e, e desenhou lá no púlpito rios, assim, saindo fogo e rio de água e fogo. E ele saiu da sala e foi correndo no culto mostrar pra mãe dele. Aí ele ficou incomodando: mãe, olha aqui meu desenho. E ela dizia: não, eu tô prestando atenção no culto. Mãe, mas olha aqui meu desenho. E ela não queria olhar. E aí, de tanto ele incomodar, ela olhou o desenho. Aí ela assim pra ele: tá, filho, mas esse barulho não tá te irritando? O som da igreja não tá te incomodando? Ele assim: que barulho, mãe? Eu não tô ouvindo nada, não tem barulho. A mãe não tá vendo, Jesus tá aqui na minha frente, ele é muito lindo, ele tá brilhando. E aí ele mostrou o desenho pra ela. E ele perguntou mais 5 vezes se ela não tava vendo, que ele tava ali, sabe? E aí veio esse versículo no meu coração, né? Que os puros, eles verão a Deus. E eu acredito que na jornada cristã o maior desafio muitas vezes é esse. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade de manter o nosso coração limpo sobre o que a gente faz, mas também com o que os outros fazem pra gente, né? A gente tem que buscar ter o coração limpo, obedecendo a palavra de Deus, né? Então, primeiramente no modo de caminhar, a gente vai caminhar, tem que caminhar baseado na palavra, né? Pra estar andando do jeito certo, como Deus se agrada e como Ele quer, em obediência. E segundo, também na vida espiritual, né? Pela questão dos prazeres da carne, né? A gente sempre ficar atento nisso, sobre o que aquilo que tá afetando mais a nossa vida espiritual, em relação a alguma vontade que aparece, alguma vontade que surge, os prazeres imediatos, assim, sabe? Como a gente estava falando já antes, mais uma vez se trata também em caminhar certo, né? Da forma certa. Mas se trata de escolhas, muitas vezes, né? De lugares, enfim, essas coisas que a gente tem que saber selecionar, né? Mas também se trata dessa questão sentimental, eu acredito, né?
Porque a nossa maior batalha, a Bíblia já fala, né, que é contra os principados e potestades. E muitas coisas acontecem ao nosso redor. A única visão que eu consigo ter, né, eu tô tirando agora falando do exemplo que eu vivi, mas tem muitos outros exemplos que dá de aplicar, né? Como o inimigo usa muitas vezes as pessoas ao nosso redor, né? E como Deus precisa forjar o nosso coração através dessas atitudes das pessoas. Porque é bem difícil. É muito difícil a gente continuar dando amor para uma pessoa que só fere. É muito difícil. E além de tudo, se a gente se afasta um pouco, a gente também se sente culpado, porque parece que não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então é muito difícil lidar com essa culpa e ao mesmo tempo com a situação real, né? Às vezes a gente sabe na teoria o que é pra fazer, como é pra fazer, mas na prática é muito difícil. E aí eu fui, consertei as coisas com a minha mãe, foi um dia bem difícil. Ela me humilhou bastante, foi horrível de verdade, assim, eu tenho aqui as mensagens, assim, que eu acho que até vou apagar, nem quero ouvir de novo, nunca mais. Mas foram mensagens pesadíssimas, né? E aquilo me feriu de novo, porque eu pensei que esse tempo que eu tinha ficado sem falar com ela tinha feito algum efeito dentro dela, né? Talvez na questão de ela refletir a pessoa que eu sou na vida dela, né? Mas foi tudo ao contrário. Tudo isso só fez ela pensar que eu era um monstro maior. Me acusou até por coisas que não tem cabimento. Coisas que eu fazia por amor, ela estava acusando de outra forma. Enfim. E aí essa palavra, eu fiquei ali naquele dia tentando consertar, mesmo com ela me humilhando, eu fiquei me humilhando também, tá? Foi uma humilhação bem grande pra mim, foi um dia pesado, assim, mas eu fiquei me submetendo, e até que eu consegui resolver tudo, porque eu pensei, eu não vou entrar nessa batalha aqui de novo. Se eu ficasse sem falar com ela, gente, naquele dia eu não ia voltar mais tão cedo, porque eu já tava, assim, ó, no meu limite, entendeu? É horrível tu ter que brigar por uma coisa que não tem um motivo de ter briga. E ainda mais ficar escutando tudo isso por 2 vezes, sabe? Eu já escutei a primeira vez, eu tava escutando a segunda, eu não ia atrás dela pra escutar a terceira. Eu ia entregar pra Deus e pronto. Eu já tava fazendo algo que Deus tava pondo no meu coração pra fazer. Ia ser muito difícil eu fazer de novo. Então eu fiquei ali, dando o meu máximo, assim, ó, me humilhando, me submetendo, até que eu contornei toda a situação. E deu tudo certo, né? Agora está tudo uma paz. Até quando não saberemos? Mas depois que eu fiz isso, eu senti paz no meu coração, né? Eu ainda estava muito ferida e eu acho que eu ainda tô, mas eu estou certa de que eu fiz a coisa certa, porque o meu espírito procura a paz. Às vezes a gente confunde, eu acredito dessa forma, a gente pensa assim que Deus está mandando a gente fazer as coisas. Ah, Deus disse para mim fazer tal coisa. Nem sempre é ele, às vezes é o nosso espírito que quer sossego, né? Ele diz seguir a paz com todos, né? Se a gente pode, que a gente siga a paz com todos. E honrar os nossos pais também, né? Mas eu fico pensando nisso, às vezes é a gente que quer paz. Nem sempre é ele que tá mandando, só porque como a gente quer estar limpo diante dele, que entra essa parte, a gente quer estar limpo diante dele. Então o nosso espírito vai acusar a gente de alguma forma e a gente vai querer consertar as coisas para estar caminhando do jeito certo, né? E ontem, quando a cliente falou isso, veio como um refrigério para minha alma. Porque muitas vezes, quando a gente vai tratar com uma situação que tu já tratou tantas vezes, a gente se sente uma boba. E eu costumo guardar palavras no meu coração, sabe? Tem palavras-chave, assim, que às vezes as pessoas falam aleatório e eu guardo aquilo ali pra mim. E o Telmo falou uma vez, em uma outra situação da minha vida também que eu tava passando, ele disse que a gente se sente bobo às vezes de tanto fazer o bem, né? Mas isso significa que Deus tem o nosso coração. Então eu sempre guardei isso. Porém, ontem, quando ela falou daquele menino e me veio à memória esse versículo, eu fiquei tranquila. Eu pensei, é isso, Deus, é isso que eu procuro, um coração limpo. Eu quero ter um coração limpo para mim poder ver Deus. Então, talvez eu precisasse também liberar perdão para ela e não estava percebendo, né? Eu estava muito machucada com ela, ainda tô, mas é uma coisa que o tempo e Deus que vão me ajudar. Mas a gente tá nessa busca para procurar ter um coração limpo, para procurar fazer as coisas corretas
e ser aprovado por Deus, né? Ser aprovado, ser um filho obediente. É um esforço bem grande, mas é isso que eu acredito que a gente deva fazer e também pedir a Ele, né? Porque muitas vezes, pela nossa natureza, a gente não consegue ter um coração limpo. A nossa natureza é pecaminosa, a gente é falho. Por isso que é tão importante a gente estar alinhado e sempre pedindo para Ele realmente ministrar com a gente o que Ele quer, a forma que a gente tem que fazer as coisas e limpar o nosso coração de todo o mal que a gente sente, tudo aquilo que está atrapalhando a gente. Se precisar consertar algo, consertar, né? E é isso. Eu procurei ministrar algo que foi tratado comigo nessa semana, né? Que foi essa questão. Teria várias outras coisas para mim falar, mas nem tantas, como eu falei, porque eu não tô numa época muito boa. Tô mais precisando de socorro do que... Mas é isso, gente, são as fases da vida. Eu só queria entregar essa palavra mesmo, que foi o que Deus tratou comigo, como eu disse. E é isso.